Bom dia, turma. Vou começar falando um pouco da introdução do capítulo 15. Tempos de crise. Os anos de 1960 foram marcados pelas revoluções sociais que ocorreram, como os negros norte-americanos lutando contra a discriminação racial e obtiveram as suas conquistas. Mulheres se voltaram contra a dominação masculina, movimentos contra a cultura que questionou valores tradicionais, destacando-se os hippies e o rock and roll, e vários povos lutando contra a dominação do capitalismo. Mesmo nos países socialistas surgiram movimentos de renovação política. Novas tecnologias e crise capitalista. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, começou um processo de desenvolvimento tecnológico dominado como a Terceira Revolução Industrial. Foi aí que a elétrica passou a ser introduzida nas indústrias. O domínio da elétrica passou a ser introduzida na informática e transformou um modelo de produção onde diminuía a necessidade de trabalhadores. A partir daí, os robôs foram inseridos nas grandes indústrias. Nos anos 70, o uso da telemática com o uso de componentes de microeletrônica tornou possível transmitir dados a longa distância. A base da terceira revolução industrial foram as amplas tecnologias e a computação, robótica e a telemática. Toyotismo é um modelo de produção criado pela empresa japonesa Toyota, fabricante de veículos. O feito desse modelo é só produzir produtos sob encomendas. Os operários teriam que se ajustarem ao ritmo da demanda, pois havia épocas de muitas demandas e de poucas demandas. Eles tinham que serem capazes de operar todas as máquinas e atuar em várias funções, diferente do Fordismo, onde cada operário realizava apenas uma função, e o produto era produzido a grandes quantidades. O Toyotismo em relação ao Taylorismo é mais flexível, pois eles utilizavam equipamentos de ponta que haviam sido lançados recentemente e tinham o legado de não deixarem produtos em estoque. A crise dos anos 70. Com a entrada do comércio forte de tecnologias da Europa Ocidental e do Japão, os Estados Unidos começou a perceber os sinais de crise. Além disso, a população norte-americana começou a consumir cada vez mais produtos dos concorrentes. A crise se agravou em outubro de 1973, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em solidariedade à Síria e ao Egito, países envolvidos em conflitos contra Israel, decidiu reduzir o fornecimento de petróleo em 5% e aumentou o preço do barril em 70%. O preço disparou em setembro de 1973. Um mês antes da crise, o barril custava $2,18. No final dos anos 70, o preço chegou a $34, um aumento de 1.500%. A partir daí, os países produtores de petróleo acumularam enormes reservas de dólares, os chamados petrodólares. Uma das alternativas para se livrar da crise foi investir em altas tecnologias. Quando o presidente da União Soviética, Stalin, morreu no ano de 1953, o governo foi assumido por Nikita Khrushchev, que era apoiado pela cúpula do Exército Vermelho, cujo objetivo do governo dele era diminuir o controle de Estado sobre a sociedade, aumentar a produção de bens de consumos, implementar a descentralização econômica e diminuir as tensões com as relações no Ocidente, em particular com os Estados Unidos. Stanley foi responsável por torturas, fuzilamento e propaganda mentirosa. O seu governo teve uma virada histórica na União Soviética, pôs fim às perseguições em massa e libertou prisioneiros, além de incrementar a prática do cumprimento das leis e do respeito às decisões dos tribunais. O eufemismo do governo Khrushchev trouxe várias consequências graves no bloco socialista da União Soviética. O Partido Comunista Chinês não tinha aceitado as novas diretrizes soviéticas e desconfiou da aproximação entre os Estados Unidos e a União Soviética, passando a desaprovar assim a nova política de crítica ao stalinismo.
O governo da Albânia, que era comunista, compartilhou a posição dos chineses, que era contra a aproximação da União Soviética com os Estados Unidos. Enquanto isso, na Hungria eclodia uma nova revolta pela democracia. Já na Itália, o Partido Comunista lançava a expressão eurocomunismo, que definia um caminho próprio ao socialismo nos quadros da democracia liberal. Foi na União Soviética que Khrushchev enfrentou os problemas mais difíceis de resolver, que foram os esforços para aumentar a produção agrícola do país haviam fracassado, e o país passou a importar os cereais do mundo capitalista. Os investimentos na produção de bens de consumo fizeram surgir mais 40 ministérios industriais, além dos 48 já existentes, somando assim 98 ministérios que aumentaram a burocracia e lentidão nas decisões tomadas. Na União Soviética existia nessa época uma elite que era privilegiada, que era composta por diretores e executivos das empresas, e militares que eram de alta patente e altos dirigentes do Partido Comunista, que eram conhecidos como nomenclatura. O reformismo do governo Khrushchev e a nova política externa descontentaram muitos dos nomenclatos, que eram assim definidos. A nomenclatura ela definia que a política reformista colocava em risco o socialismo soviético e o domínio sobre o leste europeu. E isso resultou na deposição de Khrushchev no ano de 1964. Os anos Brezhnev. Leonid Ilyich Brezhnev, Kamenskoye, 19 de dezembro de 1906, Moscou, 10 de novembro de 1982, foi quem assumiu o governo da União Soviética no lugar de Nikita Khrushchev. Ele, Leonid Brezhnev, era um homem da nomenclatura. A política dele era destacada por ser um duplo objetivo. De um lado, suspender o processo de desestalinização, retomando a censura das artes e da vida intelectual, mas, por outro lado, dar continuidade ao programa reformista que era proposto pelo governo de Khrushchev no plano econômico, embora de forma moderada, referente à produção agrícola e de bens de consumo. O governo da União Soviética manteve a política de apaziguamento em relação aos Estados Unidos no plano internacional. A União Soviética, nesse tempo, assinou acordos para restringir as armas nucleares no ano de 1972, estimulando ali uma política de coexistência pacífica entre as duas potências. A política da coexistência pacífica ficou conhecida como distinção ou détente, em francês. Por esses anos todos, enquanto os Estados Unidos haviam sofrido com a derrota humilhante na Guerra do Vietnã, os soviéticos apoiavam os movimentos marxistas vitoriosos em Angola e Moçambique. Brezhnev ficou ao lado dos árabes no Oriente Médio na luta contra Israel. Ele se aproximou do Egito e do Zaire. Ele apoiou a Revolução Nicaragüense, o governo esquerdista da Etiópia e, para socorrer os comunistas do Afeganistão, ele tinha determinado a invasão soviética daquele país pelo Exército Vermelho. Ele representou o retorno do poder stalinista, tendo ele, inclusive, tentado uma mal-sucedida reabilitação do nome do seu antecessor, que era Joseph Stalin. Nos anos 1960, muitos jovens nos Estados Unidos e na Europa Ocidental se envolveram em mobilizações. Passaram a criticar os modos de vida tradicionais e criar um novo estilo de vida e de relações sociais. Esse conjunto de contestações da juventude daquela década ficou conhecido como contracultura. Grandes personagens da história, como o cantor Elvis Presley e o ator James Dean, participaram desse movimento. A contracultura expressou a rebeldia dos jovens da classe média contra o estilo de vida baseado no consumismo e no individualismo. Eles se rebelaram contra a cultura de massa, a sociedade industrial e a padronização do comportamento. Mostravam-se também insatisfeitos com o autoritarismo
desde aquela época a vida dos pais até os governantes. Um grande número de jovens se engajou no movimento hippie. Usando roupas largas e coloridas e cabelos compridos e sem corte, os hippies recusavam a sociedade industrial, massificante e de consumo. Valorizavam o indivíduo, os valores de comunidade e a solidariedade, e tinham ideias como paz, liberdade e amor. O movimento hippie pretendia anunciar o triunfo de uma sociedade igualitária e pacífica e naturalista. Na segunda metade dos anos 60, o rock havia se estabelecido como música da juventude, com as bandas inglesas como Beatles e Rolling Stones. Nos Estados Unidos, após o sucesso de Elvis Presley e Bob Dylan, o jovem cantor despontou como porta-voz da contracultura. Também nessa época foram realizados grandes festivais de rock. O mais famoso deles foi o de Woodstock, ocorrido numa fazenda próxima a Nova York, em 1960. Esse festival reuniu 500 mil jovens sob o lema Paz e Amor. Em 1970, surgiu um estilo de rock que inovou com a sua batida forte e pesada, o heavy metal, com características muito próprias, roupas pretas de couro com taxinhas, temas que falavam de satanismo e morte. Esse movimento cativou o público adolescente. Black Sabbath e Alice Cooper foram exemplos de bandas desse gênero. O auge do movimento de contracultura foi em 1968. Protestos de jovens e de trabalhadores ocorreram nos Estados Unidos e em diversos países da Europa e da América Latina. Nos Estados Unidos, milhões de jovens protestavam contra a guerra do Vietnã. Na Europa, ocorreu um protesto em 22 de março de 1968, na França, onde estudantes ocuparam a universidade protestando contra a prisão de alguns colegas. Os protestos estudantis e operários de 1968 também ocorreram no Brasil, no México, na Polônia, na Iugoslávia e na Tchecoslováquia. A repressão pôs fim à mobilização em toda parte. Até meados dos anos 1950, nos estados do sul dos Estados Unidos, vigorava a segregação racial contra os negros. As elites brancas alegavam que os negros deviam viver separadamente. Havia escolas para brancos e escolas para negros, o que se repetia nos restaurantes e bares. Em 1954, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu o que todos sabiam. As escolas públicas para crianças brancas recebiam dos governos estaduais melhores recursos e, desse modo, ofereciam um ensino de melhor qualidade do que as escolas reservadas para as crianças negras. Assim, os juízes declararam a inconstitucionalidade da segregação nas escolas. Todas as crianças podiam frequentar qualquer escola, independentemente de sua cor. Naquele ano, o negro Martin Luther King foi nomeado pastor de uma igreja batista na cidade de Montgomery, estado do Alabama. Luther King tinha terminado o curso de pós-graduação com tese sobre o movimento de resistência pacífica liderado por Mahatma Gandhi na Índia. Ele já tinha se tornado o maior defensor dos direitos da população negra quando, em 1955, uma jovem negra, Rosa Parks, foi presa em um ônibus. Recorrendo à resistência pacífica, Luther King liderou a luta dos negros pelos seus direitos civis. Em 1957, fundou a Conferência da Liderança Cristã no Sul para combater a segregação racial por meio da resistência pacífica. A população negra começou a perder o medo e a realizar atos de desobediência civil. Em lanchonetes para brancos, negros sentavam e esperavam durante horas para serem servidos. A organização racista Ku Klux Klan tentava aterrorizar as pessoas negras, mas o movimento contra a discriminação prosseguiu firme. No início de 1963, Luther King liderou grandes protestos. Um dos mais importantes foi a Marcha sobre Washington, em 1963, onde proferiu o famoso discurso: "Eu tenho um sonho". No ano seguinte,
ganhou o Prêmio Nobel da Paz. A luta dos negros norte-americanos resultou no conhecimento de seus direitos civis e na abolição da discriminação em todos os estados norte-americanos. Apesar de bem-sucedido na sua estratégia de luta, a liderança de King começou a ser contestada por setores mais radicais do movimento negro. Seu envolvimento contra a guerra do Vietnã desagradou a muitos grupos que preferiam manter a luta exclusivamente contra a discriminação da população negra. Outras lideranças surgiram como Malcolm X, filho de família pobre, marcado pela tragédia desde criança. Malcolm cresceu em guetos miseráveis, tornou-se criminoso e viciado em drogas. Na prisão, entrou em contato com a religião muçulmana, mudando completamente de vida. Em 1952, em liberdade, tornou-se líder de um templo muçulmano em Detroit e passou a pregar a dignidade dos negros. Sua divergência com Luther King era grande. Malcolm X era contra a estratégia de resistência pacífica, criticando durante a sociedade branca racista. Em fevereiro de 1965, Malcolm foi assassinado. Em abril de 1968, foi a vez de Martin Luther King também ser assassinado a tiros. Na segunda metade dos anos 1960, setores do movimento negro aderiram às propostas ainda mais radicais. Entre elas estava o Partido Pantera Negra para a Autodefesa, fundado em fim de 1966 em Oakland, na Califórnia. Para reagir à brutalidade da polícia, os Panteras Negras patrulhavam os bairros negros, armados com revólveres e identificados pelas jaquetas de couros e boinas pretas. O grupo chegou a ter 200 mil membros em várias cidades do país. Sua maneira de luta era muito diferente da liderada por Martin Luther King ou Malcolm X. Primeiro, não se aparavam na religião, declarando-se machistas e maoístas. Além disso, usavam da violência nos confrontos armados com a polícia. A repressão aos Panteras Negras foi muito dura. Com a maioria dos líderes presos, o movimento desapareceu nos anos 1980. A vez das mulheres. Não foram apenas os negros norte-americanos que lutaram por direitos civis. As mulheres também reivindicaram igualdade perante aos homens. Em 1963, as mulheres constituíam 51% da população e um terço da força de trabalho. No entanto, ganhavam menos, inclusive quando exerciam trabalho igual ao do homem. Algumas funções pareciam impossíveis de serem alcançadas nas empresas, em particular, cargos de gerência e direção. Eram minoria nos cursos superiores de graduação e pós-graduação. Apesar das conquistas no campo político, em especial o direito do voto, que foi em 1918, o movimento feminista perdeu ímpeto a partir da década de 1920. O renascimento ocorreu nos anos de 1960. Em 1963, a ativista Betty Friedan publicou o livro The Feminine Mystique, atacando as ideias que reservavam para a mulher apenas os papéis de dona de casa e mãe. Em 1966, Friedan e outros ativistas fundaram a National Organization for Women, Organização Nacional Feminina, composta de profissionais liberais. A seguir, uma série de outras pequenas organizações foram fundadas. As feministas foram hostilizadas, insultadas e ridicularizadas. Muitos alegavam que a igualdade entre os sexos destruiria a instituição do casamento e da família. Mas o movimento feminista enfrentou todos os obstáculos com sucesso. Em 1964, a legislação federal proibiu qualquer discriminação no trabalho por motivo de raça ou de sexo. Nos anos seguintes, outras leis garantiram os direitos civis das mulheres e a igualdade perante os homens. A exemplo da criminalização do assédio sexual no trabalho, da abertura da carreira militar para as mulheres, etc. O movimento se expandiu por diversas partes do mundo, resultando em campanhas e leis específicas contra a violência doméstica e a favor da equiparação das mulheres aos homens no tocante aos direitos civis.
Nos anos de 1970, os movimentos de esquerda avançavam no mundo. Revoluções socialistas ou anti-imperialistas ocorriam em todos os continentes. Na África, partidos marxistas tomaram o poder em Angola e Moçambique. Na Etiópia, foi estabelecido o governo de esquerda. Na Ásia, o Vietnã do Norte derrotou o ZEWA. Laos e Camboja passaram a ser governados pelos comunistas. Na América Latina, os sandinistas tomaram o poder na Nicarágua e em El Salvador, organizações de esquerdas tentavam fazer o mesmo. Em Portugal, um movimento militar liderado por capitães de esquerda derrubaram a ditadura inaugurada por Salazar. Enquanto os movimentos de esquerda avançavam no mundo, o ZEWA passava por grave crise política no início dos anos de 1970. Durante a campanha eleitoral para presidente da República, em 1972, a sede do Comitê Nacional do Partido Democrata, no conjunto de prédios Watergate, foi invadida por pessoas que tentaram instalar aparelhos clandestinos de escuta. Após longa investigação, 2 repórteres do jornal Washington Post comprovaram a vinculação do Partido Republicano no episódio de espionagem, com conhecimento do presidente Richard Nixon. Diante do escândalo, Nixon renunciou, provocando grave crise política. Logo a seguir, veio a humilhante derrota no Vietnã. Nesse cenário de crise, a chamada nova direita se fazia presente no mundo, que começou com a ascensão da Margaret Thatcher como a primeira-ministra britânica e a eleição de Ronald Reagan para a presidência do ZEWA. Em resumo, Reagan, com apoio de Thatcher, deu início ao que muitos autores definem como a Segunda Guerra Fria, com o objetivo de restaurar o quadro de bipolaridade entre o ZEWA e a URSS, com uma política externa conservadora e belicosa. Reagan definiu a União Soviética como o Império do Mal. Hollywood, acompanhando o clima belicoso, voltou a produzir filmes com temas anticomunistas, alegando o perigo da expansão comunista no mundo. Reagan investiu bilhões de dólares na fabricação de armas nucleares e mísseis de longo alcance. Para surpresa do mundo e espanto dos soviéticos, Reagan anunciou a intenção de militarizar o espaço com um projeto de defesa estratégica, o que ficou conhecido como Guerra nas Estrelas. O objetivo era obrigar a União Soviética a retomar a corrida armamentistas para provocar o colapso de sua economia. Afinal, o ZEWA tinha como investir nessa área, enquanto a União Soviética estava com sua economia cada vez mais estagnada. A primeira-ministra Margaret Thatcher é associada às políticas neoliberalistas. Tais ideias neoliberais não eram novas quando ela assumiu o governo britânico. O primeiro defensor dessas ideias foi o Friedrich Hayek, que era um austríaco e economista. O neoliberalismo nasceu, portanto, em conflito com a social-democracia. Hayek defendia que a estabilidade da moeda devia ser o objetivo principal de qualquer governo. Para isso era necessário o equilíbrio do orçamento e a redução dos gastos públicos, cortando, por exemplo, os benefícios sociais aos trabalhadores. Assim, os governos deviam enfrentar sindicatos e reduzir os impostos sobre as empresas, estimulando o investimento produtivo e o lucro empresarial. Mas foi em Inglaterra que o programa neoliberal foi adotado, com a eleição de Margaret Thatcher, e serviu como modelo para outros países. Thatcher patrocinou uma política sistemática de privatização das empresas estatais, em especial nos setores siderúrgico, elétrico, petrolífero e o serviço de água e gás. O objetivo era desmontar o estado de bem-estar social. No ZEWA, Reagan também seguiu o programa neoliberal, porém, determinado a provocar o colapso da União Soviética, manteve os gastos armamentistas em prejuízo do equilíbrio orçamentário. Em 1982, foi a vez do conservador Helmut Kohl ganhar as eleições na Alemanha Ocidental. Outros países conheceram a vitória de partidos de direita inspirados no neoliberalismo. O modelo baseou-se na alta dos juros, na redução dos impostos das empresas, na diminuição dos investimentos públicos, na liberação da circulação de capitais, na intransigência com movimentos grevistas e ações sindicais, no corte ou na redução de gastos sociais, em especial os direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores. Mais adiante, os próprios governos social-democratas adotaram um receituário neoliberal,
como o da França e o da Espanha. Quando Hayek defendeu suas ideias neoliberais nos idos de 1944, preocupava-se não só com a defesa do capitalismo, mas com o combate ao comunismo, então em franca expansão com as vitórias sobre o nazismo. Nesse sentido, o programa neoliberal de Margaret Thatcher se afinou com a Segunda Guerra Fria, patrocinada por Ronald Reagan. Ambos lideraram, na década de 1980, uma grande revolução conservadora no mundo.